que este dom de palavra de conhecimento, ó, é palavra de conhecimento, não é conhecimento. Não é o conhecimento de algum livro que você compra, de algum curso que você faz. Falando do dom da palavra de conhecimento. Na igreja pentecostal falava muito do dom da revelação, que é a mesma coisa. O dom da revelação ficou meio popular, mas na Bíblia não tem um dom de revelação, fala da palavra de conhecimento. E o apóstolo Diego Maurício trouxe bastante assunto que Deus usa ele nisso e também ele tem conhecimento sobre isso. Como funciona a palavra de conhecimento, apóstolo? Então, interessante que você falou, né, que as pessoas antigamente, né, no meio mais pentecostal tradicional, fala que é o dom da revelação, né? Ia na casa da irmã do Ciclo de Oração, irmã do Coque, ou da Maria do Fogo, algum nome sempre assim, né? Ana do Fogo, Maria do Canela Fogo, de fogo. Canela de Fogo, vai lá porque lá revela, né? Eu vou naquele culto porque o pastor lá ele revela, né? Na realidade, essa revelação nada mais é do que o dom que está descrito em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, que diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. A palavra de sabedoria, que é um outro dom. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. No versículo 9 ele vai dizer outros dons. E a outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. As outras operações de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos. E a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente. Primeiro, né, pastor, a gente tem que dar uma base, né, um pano de fundo, para entender que este dom de palavra de conhecimento, ó, é palavra de conhecimento, não é conhecimento. Não é o conhecimento de algum livro que você compra, ou de algum curso que você faz. Porque aqui todos os dons que estão listados são dons dados pelo Espírito Santo de forma sobrenatural. Sobrenatural. Então é importante, apóstolo, que alguns livros tradicionais pega todos esses dons que estão listados aí que o apóstolo leu de uma forma natural. E aí ele leva a palavra de conhecimento e eles falam que é o conhecimento que você consegue naturalmente lendo livro, fazendo faculdade. E não é esse conhecimento, não é essa palavra de conhecimento. É sobrenatural. É muito importante dar essa ênfase. Não é algo Sim, natural. tanto é porque o próprio Paulo está tratando aqui de coisas espirituais, não está tratando de coisas aqui naturais, não está falando de talentos naturais, nem de capacidades humanas, que é uma graça de Deus, que é um dom de Deus também, você ter capacidade de aprender, desenvolver e crescer. Mas aqui ele está falando para uma igreja espiritual, e dentro desse tema que ele está tratando aqui em 1 Coríntios, que era uma igreja que era abundante nos dons, ele está alinhando e alicerçando a igreja para ter um entendimento correto do uso dos dons. Então, esses dons, né, se você ser correto na análise e fazer uma hermenêutica básica, não precisa nem entrar naquela parte mais técnica, né, que é a exegese do texto, você vai ver que ele está falando de coisas espirituais, não está falando de coisas naturais, de coisas humanas, está falando de uma ação sobrenatural do Espírito. Essa palavra de conhecimento não é adquirida por curso, né, como o pastor falou, por faculdade, por livro, não. Esse conhecimento aqui é um conhecimento revelado pelo Espírito Santo ao coração ou à vida daquele a quem ele quer usar, né? Naquele momento, para transmitir uma mensagem, transmitir uma verdade que está oculta, que passou, né? Que a palavra de conhecimento vai tratar de passado e de presente, né? Eu lembro do primeiro podcast que a gente fez, que Você conta até como foi ativado, né? Ou não era isso que você estava lembrando? não, o conto da transferência, Da né, de transferência que unção, você que ativou o recebeu o dom, dom. transferiu o dom, e fala também de Deus dar uma palavra de conhecimento de uma jovem, lembra, branca, tal, deu até mais ou menos a Ah, faixa etária verdade. de idade, Que estava pensando em se suicidar. e o pastor tem um resto de testemunho. Conta aí, É, pastor. ele foi no 2, né? Foi no 2 ou foi no primeiro? Não vou me No lembrar. primeiro podcast que nós fizemos, tá aqui na descrição. E aí ele teve uma revelação na hora que nós estava gravando. Que alguém ali, uma jovem, ele descreveu como era jovem, branquinha, tá? Mais ou menos uns 20 anos, que estava pensando em se matar. Aí passou uns 3 dias, o programa foi no ar. E aí, uma jovem que eu conheço desde pequena, talvez ela assistisse esse programa, ela vai lembrar. Eu conheço ela desde quando ela tinha 3 anos de idade. Hoje ela tem os seus 20 e poucos. E ela falou assim: pastor, aquela moça lá que o profeta falou, era eu. Eu estava pensando em me matar naqueles dias, por causa disso, daquilo. Mas quando ele falou a palavra de conhecimento, isso que é forte da palavra de conhecimento, que nós vamos entrar nos testemunhos. Porque quando o profeta foi usado por Deus para liberar a palavra de conhecimento, ela disse que aquela opressão
aquela angústia, aquele peso de pensar em se matar, puf, saiu. Uau. Saiu na Glória a Deus. palavra. Glória a Então, Deus por isso. é algo tremendo. A revelação libertou ela. Glória a Deus por isso. A revelação libertou. E essa revelação, ela veio para você. A gente vai entrar vamos tentar entrar aqui, né? Nas profundidades do dom, de alguma forma, para ajudar os irmãos. Ela veio um dia antes. Não veio na hora, ela veio tanto é que eu falei, Eu pensei pastor, que foi até lembra na que hora. estava escrito lá? Eu falei, Ah, pastor, tem algo aqui que eu tenho que. Vamos dar uma parada aqui, senão eu vou acabar esquecendo, tá aqui escrito e tal. Deixa eu você falando entregar. nisso, até que você vai lembrando algumas coisas. O pastor Randy Crack, é muito usado na própria conhecimento que eu quero falar, até algumas coisas que eu aprendi com ele. Ele fala que às vezes está indo para o culto, Deus já vai dando, ele vai escrevendo. Já vai escrevendo o que vai acontecer lá no culto. Sim. Então, isso é uma escola sobrenatural, né, irmão? Isso aqui é uma ativação sobrenatural, para você sair do natural e, assim, parar de ir para os cultos sem expectativa. Não, nós temos que gerar essa expectativa no nosso Não, ir coração. com expectativa. É, Parar de ir sem sem. ir com expectativa, Pensei que né? você estava falando para a pessoa ir sem. Não, aí não vai acontecer assim. Pode acontecer pela soberana vontade de Deus, mas o Espírito Santo, ele é o agente de transformação, ele é Deus. Só que ele decidiu, por graça, caminhar em parceria. Quando nós não entendemos, enquanto a igreja não entender o anti-sombalanomai, que é a comunhão, que é a graça do Espírito Santo, né? Santilombanomai, que é um texto que fala sobre o Espírito Santo ser o ajudador. Essa palavra ajudador, ela tem um sentido de ele está de um lado e você está do outro, andando para o mesmo propósito. Como se você tivesse um peso para carregar de 100 quilos ou 50 quilos. É difícil você carregar sozinho. Então o Espírito Santo ele vem e te ajuda a carregar aquele peso de 50 quilos. Você pega de um lado, pega do outro. Assim também é a operação dos dons. É uma parceria. Ele decidiu fazer isso. Tanto é que o evangelho foi dado aos homens pregar por meio e pelo poder do Espírito Santo para trazer salvação. Não aos anjos, porque os anjos não têm um testemunho e não têm a experiência da salvação para testificar a verdade. Então, você precisa entender isso, desmistificar isso, achando que Deus vai fazer tudo sozinho, que se ele quer fazer, ele faz pela sua soberana vontade. Mas Deus, ele não impõe sempre a sua soberana vontade, porque não, ele seria um Deus, desculpa, irmãos, ditador, que é uma linha teológica também muito difundida e que muita gente entra nesse Acredito. caminho. Você Eu- sabe, né? Não vamos falar aqui para é. não criar polêmica. Mas você falando isso, eu lembrei de um texto que Paulo fala, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores está junto, está fazendo a obra junto. Não é Deus fazendo sozinho, é eu Isso, fazendo junto com Deus. isso, isso. E essa simbiose. Ó, tem mais técnica, hein? Eu tô gastando hoje, hein? Tá? Essa mistura homogênea, né? Tem que ser homogênea, né, irmão? Tem que ser junto com ele ali, que faz a manifestação dos dons serem sobrenaturais. E eu queria falar algo aqui interessante, né, pastor? Pode fazer. Você tem alguma pergunta a fazer? Antes de eu falar algo Não? aqui que veio. Pode. Palavra de conhecimento, né? Ah, ele é um dom que ele está equipado dentro dos dons de revelação, né? Se nós tá fazendo, para onde você está indo, É. eu estava me movendo para ir para um culto. Naturalmente, eu já estava E preparado. da coluna que você ia falar que eu curtei. Eu estava dirigindo assim, ó. Tô dirigindo tal, tal. Do nada veio uma dor na coluna que comecei a travar. Eu falei, nossa, cara, deu problema na coluna. Eu não sinto dor na coluna, dor nas costas. Aí você já vai aprendendo. Naturalmente, você não sente essas dores. Então, é alguma coisa espiritual que pode estar acontecendo, que Deus quer te usar. Eu não sinto dor na coluna, não sinto dor na pelve. Eu comecei a sentir dor na coluna, uma dor, um incômodo, incômodo. Eu falei, lembrei, deve ser uma palavra de conhecimento. Deus está querendo curar alguém da coluna, dito e feito. Aí eu chamei, acho que tinha 6 pessoas lá, a gente orou, Deus fez a obra, Deus curou. E para que serve a palavra de conhecimento? Nesse caso, é para aumentar a tua fé, que ele cura, e também para aumentar a fé da pessoa que vai receber. Que a pessoa vai ser revelada, assim ela fala assim, pô, Deus está me vendo, vai aumentar a fé. Então ele vai me curar, então eu já vou com fé porque ele vai me curar. Então esse tipo de palavra de conhecimento, de sentir a dor, é algo muito real, né? Para quem tem um ministério de cura, muito focado em cura, o meio de comunicação de Deus muitas vezes vai ser esse. Você sentir a dor, você sentir a pontada. Às vezes eu sinto uma pontada. Esses dias eu estava no. Tem um grupo que eu tô com 300 pessoas. Começou a vir dar uma pontada no meu braço esquerdo. Pá, 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 pá. Porque eu já fiz fisioterapia nesse braço. Eu pensei, será que eu vou ter que fazer de novo? Mexi o braço, mexi o outro. Falei, mas eu não fiz esforço. Não estiquei. Eu falei, mas o que tá doendo? Aí veio. Grupo 300 pessoas. Vem na mente, ó. A Deus vai dando direção.
Grupo 300 pessoas. Aí você tem que ter ousadia. Olha, tá bom, olha, tem alguma pessoa aqui nesse grupo que tem um problema no braço esquerdo? Se tivesse, manifesta porque eu creio que o Senhor está liberando uma palavra de cura. Receba a tua cura aí em nome de Jesus. Aparece a pessoa. Sou eu, tá com dor, tal. Falei, amém. Então Deus tá na palavra. E É, fora outros tipos de. eu lembro que até já falei pro apóstolo, não lembro se eu falei no primeiro programa que eu fui lá no, mas com o apóstolo já falei no Rick Johnny, que tinha uma escola profética lá, e aí eu descobri que o problema, acho que eu falei na live ontem também, que o problema de muitas profetadas, eu tinha um pé atrás sobre profecia, sobre profeta, por causa de muitas coisas erradas, mas quando eu fui nesse congresso, Deus abriu a mente e falou assim, o problema não é o dom, não é o profeta, o problema é a falta de ensino na igreja. Aí voltei para a igreja e falei, vou ensinar a igreja. Aí nós criamos um negócio chamado Vale dos Profetas, para ensinar as visões, profecias, sonhos. E aí uma vez, às vezes nós colocávamos uma pessoa sentada na frente da igreja e falava assim, ó, vamos orar para pedir uma palavra de Deus, uma revelação sobre essa pessoa. E eu lembro desse dia, nós colocamos uma jovem lá, e aí falou, fecha os olhos, vamos orar, pedir uma palavra de Deus, e aí cada um falava, ó, eu vi isso, tinha gente que tinha visões ali na hora, eu recebi essa palavra, e aí, na hora da oração, eu comecei a orar, e quando eu falei amém, aí uma irmã falou assim, ô pastor, na hora que começou a oração, veio uma dor horrível na minha cabeça, e quando você falou amém, a dor sumiu. Foi assim, começou a oração, começou a Uau! doer, e quando eu falei amém, a dor sumiu. E aí ela falou, e na hora que ela falou isso, a menina começou a chorar. Ela falou, faz 15 dias que eu tô enxaqueca. E nisso também a menina foi curada. Foi curada. O poder da revelação. E, professor, eu tô aqui, né? Eu senti o espírito fluir. E o que ele falou ao meu coração. Eu entendo isso, né? A unção tá fluindo aqui. Tá fluindo a unção. E a unção vai pegar você aí, onde você tá. Vai ser ativado. Em nome de Vai ser Jesus. O ativado meio em de nome de liberar a Jesus. unção é você intencionar realmente que ela toque alguém, porque é fé. Tem algumas pessoas que sopram, né? Tem algumas pessoas que gritam, tem pessoas que batem, né? Eu sinto no meu espírito soprar. Você que tá aí, receba a unção para quebrar o jugo de incredulidade. Você vai começar a sentir o calor, o fogo de Deus aí Em nome de na tua Jesus. vida e vai ser diferente. Receba a unção de Deus, do Espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado. Então, voltando, Então, continuando aqui. a primeira maneira que nós aprendemos é sentindo. A Sentindo. palavra de conhecimento vem Sentimento sentindo. mesmo, físico, você sente. Tem gente que, ó, eu já senti uma vez de pensar que eu tinha que ir no banheiro. Tava na igreja, deu aquele brrr, eu falei, nossa, vou ter que ir pro banheiro, não vou conseguir pregar hoje não. Eu fui pro banheiro e nada. O que que era isso? Deus falando de problemas intestinais, pastor. E nesse tempo nem pensava nisso, eu nem entreguei essa palavra. Você não entendia Não entendi. que era uma Não, revelação. não. Pensei, meu, Mas acho se que eu tô fosse vivendo hoje, alguma. você ia entender. Entenderia, na hora, você que tem problema no intestino, vem à frente aqui que Deus vai ministrar você aqui, ou levanta a mão aí, receba. E é interessante quando você fazer isso, você ter a ousadia de chamar a pessoa para frente, para orar por ela. É interessante você fazer isso, porque isso vai aumentar a fé e vai ajudar você, se você for chamado para o Ministério de Milagres, isso vai ajudar você. Eu já estou te dando, né, isso aqui é mentoria. Quando a gente vai ministrar, Deus me usa muito no quê, né, pastor? No avivamento, é ativação, né? A gente vai, ó, um som vem, as pessoas caem, choram, rola, sai correndo, e às vezes tá travado. Às vezes o ambiente está travado por muitas situações e circunstâncias. Então você vai ter que usar de sabedoria e pedir para Deus, Deus faz algo aqui para abrir o coração. Fui pregar uma vez, até falei com o pastor Alisson falou comigo um tempo atrás sobre um grupo que ele viu uma nuvem sobre esse grupo e falou: receba, mandou todo mundo. Para quem não acredita, levantou. Não foi nada mental, irmão, entenda. Não foi ele não pediu para ele dar a mão, levantar, contar até três, todo mundo gritar fogo e a pessoa cair. Não foi assim. Porque também tem ressalva. Ele viu a nuvem, falou: irmãos, sinto que tem alguma coisa aqui de Deus, né, pastor? É. Pega na mão, receba aí o poder. Pum, todo mundo, prau, caiu. Não foi algo assim, foi sobrenatural. Fui Foi pregar, algo que eu não estava nem pensando em fazer. nem programado. No programa. Assim eu creio, né? Assim eu não tenho ressalvas. E aí eu fui pregar numa igreja na outra semana. E eu senti no meu coração, falei, Deus vai fazer algo grande, poderoso. A igreja estava meio tensa, tal. Na hora que eu subi no altar, que fui pegar o microfone da apóstola, na hora que eu peguei o microfone, ela caiu. Pum! A igreja já olhou assim, eu falei, é o poder de Deus. Aí já abriu o coração e a glória já veio, já todo mundo já começou a receber. Mas eu usei daquele elemento, aí é você, cristão. Lembra que eu falei que Deus falou? Né, que o Espírito está falando aqui? Comunhão, fazer junto, participar, se envolver, cooperar. Deus fez isso, eu vou pegar isso como meio para elevar a expectativa do povo, aumentar a fé para que o Espírito Santo possa se mover com liberdade. Então, às vezes Mas nesse dia você viu até a nuvem. nossa, esse dia foi nuvem de glória, Foi, foi fogo. O culto isso. foi terminar quase meia-noite. É,
poder de Deus quando invade a igreja. Acho que tem alguns pedaços até na internet. Tá lá no perfil, no terceiro perfil Você lá. vê que o povo tá caindo, tem gente ajoelhada, chorando, tem Tem gente, lá, né, tem você gente orando. tremendo, aquele Pode, vai nível. depois lá no Instagram do apóstolo Diego Maurício, depois Querer. ele vai falar. E qual é a outra maneira, apóstolo, da palavra de conhecimento que Deus comunica com o seu povo? E lembra só que eu já participei muito do culto do pastor Randy Crack, é algo interessante. Quando ele ensina sobre a palavra de conhecimento, muitos são ativados ali através do ensino. Às vezes a pessoa já até tem, né? Já tem, aí Ela eu acho que só aqui entende. entende. Então você que talvez já tem, vai ser ativado, ou mesmo que você não tenha, talvez vai começar a manifestar a partir do Ler, né? Aquilo que é você pensar, que vem como um sutil pensamento, surge. sutil pensamento. É um mais ou menos sutil. como eu falei, que eu vejo. Surge no seu pensamento. Isso alguns chamam de visão fechada, né? Você teve uma visão fechada. Que está dentro de você, você viu no espírito. É um surgimento, é uma leve pensamento que vem à tua mente, muitas vezes ele é persistente, não é algo seu. É como se você estivesse aqui agora, você está orando, não fazendo nada, não tem nada espiritual, vem um pensamento num amigo. Veio o pensamento, primeiro pensamento. Tá? Aí você continua fazendo sua atividade, veio o segundo pensamento. Deus está comunicando uma palavra de conhecimento. É uma palavra de conhecimento para você ligar para ele. Para você ir lá, aí vai depender. Mas o que você vai fazer? Muitas vezes Deus não vai te dizer. Porque é andar pela fé. Você só vai saber o que vai fazer na hora que você ligar. Se for lá. Se for lá, ou se for no culto. E tem Bíblia para isso? Tem. Deus dá uma direção para Samuel. Vai até a casa de Jessé e Belém de Judá, que dentre os teus filhos eu escolhi um rei. Ele não disse que já era Davi lá atrás. Não. Quando ele chegou lá, ele não sabia quem era. Tanto é que ele chama um, chama outro, chama outro, Até chama outro. quando apareceu o primeiro, ele já pensou que era ele. Já né? pensou, que era bonitão, forte. Por que Deus não falou lá? Porque, irmão, você pode ter 50 anos de fé, você sempre vai aprender com Deus. E Deus queria ensinar ele algo precioso, que Deus não olha a aparência. Não, e um ponto importante, apóstolo, é falar que Deus revela, essa palavra de conhecimento é revelação, mas ele não vai revelar tudo, porque ele quer que você Em caminhe com parte fé. conhecemos, em parte profetizamos, né? Como o Paulo fala. Ou seja, ele não vai. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, né? Tome cuidado quando você vê um profeta que diz que eu sou o revelador, eu revelei. Cara, na realidade, quando a pessoa a gente coloca nessa condição de eu revelei, eu sou o profeta, eu sou